7 horas e 53 minutos, voltamos com Folha no Ar, primeira edição. Hoje a presença do diretor de teatro, o homem de teatro. Provavelmente, Fernando, a gente brinca, né? Quando o artista plástico, ele é muito dedicado. Até varrer teatro você já deve ter varrido. Com certeza. Com certeza. Quer dizer, e essa é uma experiência que não acaba, né? Não tem retorno. Para sempre. Tá em você, não é natural, né? Vamos lá. O segundo tema aqui nosso. Porque a gente não entrou nos nossos temas prévios ainda, né? Então vou usar o último dos comentaristas das pessoas que no grupo de WhatsApp, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá quase um time de futebol. Falta o ponto esquerdo do goleiro. Raul Palácio, professor reitor da UENF. Primeiro, vou dar uma notícia que ele coloca aqui que eu acho muito interessante. Estamos contactando o Centro de Arte da UF para ampliar a oferta de eventos culturais na cidade. Estamos pensando, ele está falando do UENF, né? Em ofertar aos domingos cinema para as crianças. Algo do tipo matinê infantil. Palmas, Raul. Bacana, se eu fizer realmente, uma ótima iniciativa. Ele já faz colônia de férias muito bom. Nas férias de verão ali porque tem piscina, né? Para as crianças ali da comunidade do Matador ali, da linha, né? Aquela comunidade que tem atrás da UENF. Mas a pergunta dele, que eu acho que seja a primeira pergunta, o primeiro tema prévio nosso aí, que a gente deixou para, enfim, ficamos com a participação e interatividade dos comentaristas. Talvez seja interessante perguntar ao Fernando Rossi como poderíamos melhorar nosso cardápio cultural. Eu acho que a gente pode sentar e conversar, né? Ao longo desses 3 anos à frente do Teatro de Bolso, a gente realizou algumas parcerias. Hoje em dia, as parcerias são fundamentais para se fazer algo. A gente fez uma parceria com a Unirio, né? Que durante 4 dias, alunos da Unirio ficavam em campus e hospedados no próprio teatro, com apoio da Fundação Cultural, da Cristina Lima, que apoiou perfeitamente essa parceria. E esses alunos, já em fase de formação em artes cênicas, davam oficinas durante o dia, diversas oficinas abertas gratuitamente para o público, lá na nossa sede do Teatro de Bolso. À noite tinham espetáculos curtas, né? E aí, sempre quanto diz, ao longo de 2 anos a gente realizou essas parcerias, assim como parcerias com o Sindicato dos Artistas, com a realização durante os 3 anos do Festival de Esquetes, com premiação e voltado. Então são parcerias importantes. Raul, a gente pode sentar e pensar como o Teatro de Bolso poderia contribuir, como os artistas que estão na pauta do teatro podem contribuir para isso, porque essas parcerias são importantes, principalmente no momento em que de nos unirmos, né, num momento tão difícil que a cultura está passando. Eu, encerrado aqui as participações das pessoas do grupo, vou pedir desculpa, mas eu estou com um problema no Google Chrome, eu não estou conseguindo acessar o Facebook, portanto, Marcos, vou te pedir, se tiver comentários aí, à medida do programa, você os coloque, eu estou sem acesso. Coloco sim. Mas, Fernando, o tema que a gente tinha colocado, e você chegou a roçar, eu falei que a gente ia abordar, a reabertura do Teatro de Bolso, foi uma coisa emblemática, né? No governo Rafael Diniz, o Teatro de Bolso ficou fechado, se eu não me engano, nos últimos 3 anos. Isso. Do governo Rosinha Garotinho, que torna mais grave, é uma pessoa, tanto a Rosinha, quanto o próprio Antônio Garotinho, quanto o próprio grupo político deles, é egresso do teatro, que se notabilizou na política quando o Garotinho meteu a porta, literalmente, no Teatro de Bolso, no tempo da ditadura militar, e sofreu uma ocupação, um movimento ali no último ano do governo Rosinha, chamado Ocupa TB, né? Você esteve lá, eu estive também, a gente tem essa... A gente milita, né? Você muito mais, lógico, mas eu também com a literatura, a gente participou, Pontal foi encenada lá, durante a ocupação, que me traz muito orgulho, como trouxe também a Capi, já não estava mais conosco, mas onde quer que esteja, Ive, né? Isso. Que não está mais conosco.
Enfim, como é que você analisa esses 3 anos do Teatro de Bolso, em contraponto ao que veio antes? O que você está guardando aí para esse último ano, né? Já começou do mandato, Rafael é candidato à reeleição, mas do primeiro mandato do governo Rafael Diniz. Com relação ao Teatro de Bolso, e eu recebi essa missão do prefeito Rafael, ao qual eu sou extremamente grato, desse reconhecimento, e aí eu tenho feito, ao longo desses 3 anos, cumprir o desafio que ele me propôs de aquele espaço ser a casa do artista local, né? E desde a sua abertura a gente tem feito isso, dando oportunidade para todas as vertentes, e aí você sente ao longo desses 3 anos o que o que existe de produção cultural em Campos e como o público está reencontrando o seu velho Teatro de Bolso, lotando o teatro, produções, praticamente todos os finais de semana. É um teatro que está aberto ativamente, não só com apresentações de finais de semana, mas atividades durante a semana. Para quem não sabe, a gente tem algumas parcerias com a Secretaria de Educação do município, com o projeto EPA, Escolas de Práticas Artísticas, que leva teatro e atividades artísticas para as crianças das escolas municipais, públicas. E tem também o curso livre de teatro, sob a coordenação do Pedro Fagundes, que também nesses 3 anos vem desenvolvendo um projeto que aí, indo de contra aquela máxima de que um governo não dá continuidade a um projeto que vinha do governo anterior, respondendo ao contrário. Esse projeto que foi iniciado com Maria Helena Gomes, Leninha, responsável pela iniciativa desse projeto na gestão anterior. Esse projeto deu continuidade, se aperfeiçoando, agora sob a coordenação do ator Pedro Fagundes, e com grandes frutos, né? Com o projeto, o ano passado teve uma homenagem belíssima ao Ariano, uma montagem que fechou, encerrou com uma homenagem a Ariano Suassuna, montando fragmentos de uma mulher vestida de sol, o Alto da Compadecida e o Santa e a Porca. Então a gente vê o teatro vivo, que eu acho que foi esse grande objetivo. Então você sente também, até que a nível de números, né, o quantitativo. Em 2017 nós tivemos 7.544 pessoas de público. Já em 2018, 10.949. Então foi crescendo o número de público e foi crescendo também o número de produções. E aí, essa promessa, o prefeito Rafael Diniz esteve junto aos artistas que ocuparam o teatro, e foi uma promessa antes de que o teatro seria reaberto. E isso foi feito em uma data emblemática, dia 28 de março, uma data de aniversário da cidade, e 27, que é o dia do teatro, Dia Mundial do Teatro, foi entregue o Teatro de Bolso, cumprindo uma promessa que ele havia feito junto à classe artística. E a partir de lá, essa casa está funcionando e reencontrando seu público. Tinha gente que nem lembrava que aquilo ali era um teatro, né? E aí isso é importante, o nosso pequeno e histórico Teatro de Bolso. Você, durante os 8 anos do governo Rosinha, acho que não sei se todos eles, mas eu acho que sim, você estava à frente do SESI. Do SESI, que foi um bastião de resistência, sim, né? Trazendo shows, oxigenando a vida da cidade, né? E eu me lembro que ele fala muito, tem muito essa coisa de falar que é do alinhamento natural da classe artística à esquerda, ou lulopetismo, se o Lobão, por exemplo, que é sim, que é um ícone da direita contestadora, né? Mas um camarada muito, muito culto, muito erudito, um autodidata brilhante. Enfim, vocês ficaram anos, né, como única opção as peças globais, com censura bonitinha, mas ordinária, por motivos religiosos da prefeita, segundo a sua presidente da Fundação Cultural, jornalista Salvador Lima, em época, Patrícia Cordeiro, né?
Bonitinha Mais Ordinária de Nelson, que gerou um movimento que foi... Ele vai ser a célula que vai gerar o Ocupa TB, Isso. que foi o Nelson Censurado, né? Patrícia Cordeiro está hoje em Friburgo, parece, causando polêmica por lá. Tem como... É uma pessoa da área, se considerar que dançarina de axé é uma manifestação cultural. Mas como é que você... O que essa experiência do SESI trouxe para você estar esses 3 anos à frente do TB? Eu acho que mudou a gestão, né? Mudou tudo. Quando na reabertura do teatro, diante do prefeito Rafael e da presidente da Fundação Cristina Lima, eu falei que eu não seria um protagonista, que eu não seria um coadjuvante, mas sim um protagonista. Né? Você vê pelo histórico... Isso me lembrou uma frase de Capi. Eu não acredito em artista humilde. Pois é. E era para fazer e acontecer. E eu acho que o convite do prefeito foi justamente da minha experiência na gestão do teatro do SESI, da cultura do SESI. Era para agregar, a ideia era agregar mesmo. E era ser essa ponte. Justamente, muitas pessoas colocaram, né, de eu ser muito querido, de eu ser uma pessoa de fácil diálogo com os diversos segmentos, diversos artistas. Então, talvez eu seria um bom nome para administrar, além da experiência junto ao SESI. E com certeza é isso. Eu mudei, a gente tentou mudar, eu montei uma equipe bacana, parceira, que vestiu a camisa do Teatro de Bolso, pessoas apaixonadas por aquele espaço, e pessoas também com um olhar menos amadora, menos democrática. Né? A gente montou, por exemplo, a exemplo de teatros fora, a gente montou uma coisa inusitada e nova, que é um edital de ocupação, que cria critérios para que todos possam ocupar aquele espaço, mostrando suas produções. Esse edital já se encontra aí para a gente, um edital de pauta, não de patrocínio, é importante dizer isso. A gente não tem um orçamento para bancar ou qualquer grupo, a não ser criar condições decentes para que o artista possa desenvolver sua arte, né? Dando melhorias. Né? A gente tem melhorias hoje no teatro, a gente tem uma mesa de luz, foi adquirida uma mesa de luz nova. Aquele problema que foi um argumento da gestão anterior para manter o teatro fechado, a questão do ar condicionado do teatro foi sanada. Né? A gente tem problema desde o início, um sistema de ar que dá condições para as pessoas permanecerem naquela sala de espetáculo decentemente. Não virar sauna, né? Então, na medida do possível, com todas as dificuldades, a gente tem criado, o governo, Rafael Diniz, tem dado oportunidade para que aqueles artistas possam desenvolver a sua cultura de uma forma justa, digna para todos os artistas. Eu vou abordar, que a gente vai ter que fundir 2 assuntos em um. Eu vou abordar, temos um bloco ainda, eu vou abordar o que seria o segundo, que é um tema muito polêmico, que é como é que você viu... Em primeiro lugar, você assistiu o especial de Natal da Netflix? Toda essa polêmica toda não assisti. Não assistiu? Não, só li os comentários, não tive interesse. Você vontade. Você é religioso? Tem um... Sim, minha base toda é religiosa, mas... Mas o que? Qual? Católico? A formação é católica e meus avós eram espíritas, então eu acho que a gente... Você está entre o kardecismo e o catolicismo exatamente. romano. Mas você sabe. Sim, da polêmica toda. Que uma sátira, colocaram ele como homossexual, que teria tido tinha tido uma experiência homossexual com Lúcifer, ainda não é revelado como Lúcifer. Lúcifer se revela, estou fazendo spoiler, se revela do meio para o final e, enfim, chegou a ser censurado pelo desembargador, pelo TJ com base no artigo 208 do Código Penal, e foi no dia seguinte liberado pelo ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal, com base no artigo 5º da Constituição Brasileira. Enfim. E teve também o lançamento de coquetéis Molotov. Isso. Contra o Porta dos Fundos de Botafogo, né? E a sede do Porta dos Fundos só não causou danos piores porque o vigia viu e apagou o fogo.
E uma coisa que parece roteiro de filme mesmo, o tal do Fauzi, que participou dos atentados, é o único que tira a máscara, foge para Moscou porque tem um filho com uma ex-namorada russa. Sensacional, né? Eu acho, inclusive, que o roteiro do Fauzi é melhor que o roteiro do também, também acho. Sem dúvida. É sensacional. Eu acho que o Projac deve estar estudando. A gente não sabe o uma final minissérie, ainda. Né? Uma minissérie. É incrível. Tem mais de 20 passagens criminais. Nossa Senhora. Outra coisa, foi defendido, quando preso em 2013, na jornada de Pela junho... Sininho. Pela Sininho. Olha só. Quer dizer, que se tem um arquétipo do porra louca de direita defendido pelo arquétipo da porra louca de esquerda. O Brasil é fantástico. Muito, é incrível. uma arca de Noé. Sensacional. Por isso é que de vez em quando alguns dizem assim, o brasileiro tinha que ser estudado pela NASA. Tinha que haver um estudo profundo. Mas enfim, o que que não você é achou possível. dessa Não, história achei um absurdo, achei tudo... aquilo que eu falei sobre a questão do retrocesso, das trevas. Então, uma dessas coisas, né, de uma forma exagerada, uma figura exagerada que eu coloquei, mas manifestações... Acho que a liberdade do artista, você vê um exemplo, Jevu Salim Marie, que também brincava com essa questão, né, que foi polêmica. Jevu Salim Marie de Godard. Você tem... Entendeu? E uma série de coisas na arte, questionamentos... Agnes de Deus. Né? O filme com o qual o Porta dos Fundos faz paródia, que é a primeira tentação de Cristo, de Scorsese, fruto de uma grande obra literária, uma obra literária de vulto, que é um livro homônimo, um dos maiores nomes do modernismo grego, chamado Nico Kazantzakis, pela qual ele foi excomungado pela Igreja Ortodoxa Grega, que é a primeira tentação de Cristo. Essa coisa, por exemplo, não dá para proibir, entendeu? Se a gente começar a proibir, censurar, a gente vai abrir um precedente muito grande. Eu acho o Dias Toffoli falou, né, quando ele revogou essa decisão, ele falou justamente, ele não acha que um programa vai abalar o dogma da igreja ou o dogma, entendeu? É uma grande bobagem tudo isso. Eu posso dar uma opiniãozinha nisso aí? Eu acho que toda essa censura, ou através das redes sociais, essas pessoas pedindo a censura, ou outras pessoas que entram juridicamente com um pedido, que foi o caso do desembargador. Que entrou com... Eu acho que no fundo, as pessoas falam por interesses pessoais. Sim. Não pode ter um interesse comunitário. Só pode ser pessoal. Eu não gosto disso, então eu não quero que ninguém veja. Para bolas. Onde é que já se viu? Você tem livre-arbítrio para assistir ou ver o que você quiser. É um princípio do cristianismo, né? É o que difere, por exemplo, o cristão do muçulmano, entre várias outras coisas. O cristão crê no livre-arbítrio. O muçulmano crê que tudo está escrito. O muçulmano crê que qualquer coisa que você faz já estava escrita. O cristão não, crê que as suas ações é que vão conduzir você para onde você quiser ir. Eu participei de uma mesa o ano passado, lá a Carol Poesia, aquela semana que ela faz lá na Cândido Mendes, de cultura, e aí teve uma pergunta sobre até onde vai o limite, até onde vai a cultura, o limite para o que é permitido ou não. E a pergunta a arte é livre para se fazer o que quiser, mas o que é ofensivo, né? O que está nas leis? Você também é muito responsável pelo aquilo que você faz, né? Então tem uma repercussão sobre aquilo que você faz. Se está fora da lei, você vai pagar, tem consequências. Se for ofensivo a sua moral ou alguma coisa, você vai pagar se isso estiver. Então, né, você está passivo disso aí. Não é porque arte você pode fazer o que você quiser. Não, o direito à liberdade de expressão, ele é fundamental, mas ele não é o único. Então. Exatamente. Ele não é o único, né? E eu acho que tem um bom exemplo aqui que você dirigiu. Aí estou falando no caso da sátira do Porta dos Fundos, estou falando da ficção, não estou falando da realidade. Do parceiro homossexual da sátira que fizeram com Cristo pela Porta dos Fundos, que é Lúcifer, você dirigiu. Sim. O julgamento de Lúcifer de Adriano Moura, né, que também faz uma brincava ficção sobre isso aí. A partir de um personagem bíblico, né? E como que Deus não era exatamente
né, questionando... Que faz Deus e Catiana Rodrigues, que fez Deus. Isso, que questionava Deus, esses posicionamentos, essas figuras... Como Capitu agora nesse projeto de Arlete. Isso, maravilhoso. Mas qual foi a sua experiência como diretor daquele? Que é também uma sátira, uma ficção. Sim, uma ficção. Eu acho muitas dessas obras, eu vi isso. No caso do Jerusalém Marie, eu vi comentários, por exemplo, eu acho que quem assiste, reafirma a sua fé, às vezes faz o contrário, entendeu? Eu acho que quem tem fé e quem acredita, algumas obras reafirmam se você tem ou não. Se a sua fé está abalada, não é um quadro de humor que vai, sabe, denunciar uma fé ou a sua crença que vai abalar. E é muito interessante. Brinca-se muito sobre a fé, a religião afrodescendente, se questiona, brinca sobre isso, e ninguém nunca falou nada, né? Então... Mas agora... são dois lados. Assim. Fazendo do advogado do diabo, você não acha que se Cristo caiu como totem, todos os demais totens têm que cair também? Ou seja, se pode fazer sátira de Cristo, você pode fazer sátira de homossexual, por exemplo. Eu acho que é um direito, como mas ficção, já existe a própria história, né? Agora, eu acho que tem que ponderar o que é ter bom senso, né? Não é censurar, mas ter bom senso. E se fez, vai ter que responder por isso. Mas também não responder com coquetel Molotov, né? Não. Isso definitivamente não. Tem um post aqui. Molotov, acho que vai responder... Coquetel Molotov tá fogo, você tá retroagindo no que a gente falou, Idade Média, onde se pegavam exatamente. Os bruxos... pessoas acusadas de heresia e queimavam. Exatamente. Vivos. Bom, aqui o Adriano Moura dá os parabéns a você pelo trabalho que você fez no Teatro de Bolso e no SESI anteriormente. E ele sugere estudar uma possibilidade de projetos que poderiam ser financiados pela lei de incentivo, como ocorre em algumas cidades. Possibilita captação junto à iniciativa privada em parceria com a pública. Né? E muitos que criticaram essas leis são muito boas, principalmente quando incentivam coisas iniciantes. Quem está começando. Que está começando, eu acho fundamental. Houve um tempo atrás um projeto de lei municipal nesse sentido, que foi Geraldo Venâncio, não foi? Acho que ele teve um projeto de lei que beneficiava a cultura. Vereador? Como vereador. Eu não sei, foi vereador até um tempo. Ele foi vereador 2 vezes, se eu não me engano, pelo PSDB. E ele teve um projeto municipal. Aí depois eu não sei o que... Vocês estão falando do primeiro governo Garotinho. Foi feito um projeto de lei que era muito importante. Não, o que o Adriano colocou é bacana. E aí a grande discussão também... Você não pode falar um nome que aparece. A gente falou aqui... dele. Rapaz, mesmo? Você falou do Adriano. Agora, exatamente, o julgamento de Lúcifer. Adriano, e aí eu tenho uma honra também, né, de ter dirigido textos dele, do Adriano, que hoje também está fazendo um maior sucesso no Rio, através de Cisneiro. Está em cartaz com o espetáculo no Rio. É um grande amigo. Como autor já foi a ele, Eugênio. Não, eu falo só autor dramaturgo, não. Eu falo literatura mesmo. É muito bom isso. E eu sempre incentivei. Muito bom poeta. Eu sempre incentivei esses amigos a escreverem para o teatro. Então, Adriano, Eugênio Soares, o próprio Gildo, que citou aí, e agora, recentemente, a nossa querida Arlete Sendra. Então, um incentivo para esses grandes dramaturgos. Da mesma forma como a gente precisa desses dramaturgos para contar, né? Para contar essas histórias incríveis, a gente precisa também, em outras áreas também, de um grande produtor, né? Produzir teatro e não depender só de poder público, né? Aí ele falou, Adriano colocou essa questão de leis de incentivo, é importante também que a gente tenha a figura de um produtor que a gente não tem na cidade, né? Que tem esse olhar para ver no nicho do teatro, em produções culturais, da dança, da música, e possa investir e trabalhar isso, justamente captar recursos para que a gente tenha uma produção de qualidade. Mas ele colocou muito bem, é fundamental. Mas aí parte também de leis, né? Leis municipais. Então a gente
pensa aí nos vereadores, pensar na cultura com carinho e saber o quanto ela é importante para fortalecer a cultura da nossa cidade. E até economicamente, como a gente falou aqui inicialmente, né? Mas, Marco, vamos partir para o intervalo. Vamos fazer um pequeno intervalo agora, bem pequenininho, e voltamos com esse último segmento do nosso papo com o Fernando Rossi. É o Folha no Ar, primeira edição, oferecimento de Laboratórios Plínio Bacelar. A Proteus